Olá, sejam bem-vindos ao canal Old Waycast, o meu canal. Eu sou o Carlos Borges e neste Old Way News 19 nós vamos ler um artigo da Revista Oeste Artigos, edição 214. Revista Oeste, edição 214. Por que a ideologia de gênero correu solta por tanto tempo? O artigo de Tom Slater, da Spiked, ah, ele pergunta, né? Por que a ideologia de gênero correu solta por tanto tempo? O subtítulo diz: Nossas elites podem agora se corrigir ou continuar sob o feitiço dessa ideologia homofóbica, misógina e cruel. Tom Slater, da Spiked. Né? Então, sigamos a leitura. De repente, uma goteira se transforma em uma enchente, depois de serem ignoradas pela grande mídia por anos. As vozes críticas à teoria de gênero não podem mais ser menosprezadas. Publicado no dia 10, o histórico relatório CAS sobre serviços relacionados à identidade de gênero na Inglaterra, relatório CAS. A link vai estar lá na descrição do vídeo, o link para a matéria da Revista Oeste. Expôs o escândalo do tratamento oferecido pelo Serviço Nacional de Saúde, NHS, na sigla em inglês, do Reino Unido, a crianças confusas quanto à própria identidade de gênero. Nunca houve evidências para submeter jovens que estejam em dificuldade, muitas vezes gays e autistas, a tratamentos com hormônios, medicamentos e terapias que têm consequências para a vida toda. Mesmo assim, os médicos faziam isso encantados com a ideologia de gênero. O relatório esteve na capa dos jornais. A BBC deu espaço a especialistas céticos em relação às questões trans, e não apenas para que sejam ridicularizados ao vivo. O Partido Trabalhista Britânico, de Keir Starmer, eternamente oportunista, diz concordar com tudo no relatório. Aqui na mídia, o relatório CAS, na BBC. É claro que é cedo demais para cantar vitória e tarde demais para muitas vítimas dessa situação comemorarem, mas algo monumental aconteceu. O que era indizível se tornou dizível, pelo menos em relação ao gênero. O estudo produzido pela renomada pediatra Hilary Cass, ao longo de 4 anos, é um trabalho impressionante, um triunfo de 400 páginas da razão sobre a desrazão. Ele não traz quase nada que já não soubéssemos, mas apresenta os detalhes com minúcia e autoridade, baseadas em dados irrefutáveis. Não existem boas evidências, escreve Cass, sobre os resultados de longo prazo de intervenções para lidar com o sofrimento relacionado ao gênero. Bloqueadores de puberdade, que são remédios de castração química, hoje praticamente banidos pelo NHS, foram introduzidos com base em um único estudo holandês. Embora esses medicamentos, sem dúvida, sejam eficazes em interromper o curso natural da puberdade e quase com certeza tenham outros efeitos colaterais físicos prejudiciais, nenhuma mudança na disforia de gênero
ou na satisfação corporal foi demonstrada. Apesar disso, a grande maioria das crianças que tomam bloqueadores de puberdade passa para os hormônios de afirmação de gênero. Embora sejam vendidos para famílias aflitas como um freio para a puberdade, os bloqueadores, na verdade, parecem ser um acelerador para a transição e para a esterilidade. Não há evidências de que os bloqueadores da puberdade ofereçam algum tempo para pensar, escreve Keyes. Também não há evidências, acrescenta ela, de que os hormônios melhorem a satisfação corporal e a saúde psicossocial de um jovem, mas seus impactos na fertilidade, no crescimento e na saúde óssea são motivo de preocupação. Embora a terapia hormonal de afirmação de gênero continue disponível para maiores de 16 anos, Keyes recomenda extrema cautela. Mesmo uma transição social, ou seja, uma criança mudar nomes e pronomes e se apresentar como sendo do sexo oposto, não está livre de riscos. Também não existem evidências claras de que a transição social na infância tenha resultados positivos ou negativos na saúde mental. No entanto, as crianças que fizeram a transição social em uma idade mais precoce e ou antes de serem atendidas em uma clínica tiveram maior probabilidade de seguir um caminho de intervenção médica. O tom do relatório é imparcial e neutro e, ao mesmo tempo, apologético. Há algumas reverências a ideologias trans, às ideias de experiência vivida, ao jargão de gênero de registrados como homens no nascimento e registradas como mulheres no nascimento, em vez de meninos e meninas. Há também uma quantidade considerável de falso equilíbrio irritante. Ainda assim, Keyes vai derrubando um dogma atrás do outro. A alegação de que crianças trans precisam de afirmação de gênero e tomar hormônios para não cometerem suicídio. Essa chantagem moral horrível foi dita repetidas vezes para pais cautelosos em clínicas de gênero em todo o Ocidente. Também o filho do Elon Musk, que eu vou trazer aqui no outro Oldway News, passou por isso quando seu filho fez a transição, né? Fez a operação de mutilação dos órgãos genitais masculinos para virar um mutilado e não uma mulher. Mas, como muitos já sabiam, não existe nada que sustente isso. As evidências encontradas não corroboram essa conclusão. As estatísticas sobre a explosão de crianças que têm acesso ao cuidado de gênero do NHS também não são novidade, mas ainda impressionam. Em 2009, o Serviço de Desenvolvimento de Identidade de Gênero atendia menos de 50 crianças, predominantemente meninos. Em 2016, esse número estava próximo de 2.000. A maioria eram meninas. A escala do aumento e a mudança radical na proporção entre meninos e meninas fazem com que seja improvável, como observa Keyes, que tudo se resuma a crianças se sentindo mais aceitas e livres para se assumir. Ela não usa a expressão contágio social, mas aponta para isso, observando que influenciadores online tiveram um impacto considerável no desejo de alguns jovens de fazer transição. Então, depois de anos de manipulação e cancelamentos, o que estava acontecendo nessas clínicas de gênero do NHS foi escancarado para as elites. A questão agora é como isso pôde ser permitido. O relatório aponta para algumas das razões mais imediatas, a saber, a fragilidade da base de evidências para vários tratamentos, combinada com a conspiração do silêncio em torno dela.
Surpreendentemente, a doutora Cass diz que sua pesquisa de fato foi dificultada pela falta de cooperação dos serviços de gênero para adultos. Eu realmente acho que foi algo coordenado, disse ela ao Guardian. Parecia haver uma motivação ideológica. Mas também existe uma questão mais profunda aqui, não apenas para o serviço de saúde, mas para a mídia, a academia e a sociedade educada. Essas atividades cruéis do NHS são um segredo conhecido praticamente há décadas. E, no entanto, apenas hoje, com o relatório CAS, elas estão sendo digeridas adequadamente. A enfermeira de saúde mental Susan Evans, que à época trabalhava na hoje fechada clínica Tavistock, foi a primeira a denunciar o caso em 2004, depois de saber que um jovem de 16 anos havia sido encaminhado para tratamento hormonal após apenas 4 consultas. Era 2004, naquela época, Julie Bindel ainda escrevia para o Guardian. Graham Linehan ainda podia andar desarmado por Muswell Hill e J.K. Rowling ainda era uma autora infantil adorada cuja seção de polêmica em suas páginas da Wikipedia tratava principalmente das queimadas de livros do Harry Potter, promovidas pela direita religiosa. No entanto, demorou 20 anos e a demonização desses 3 guerreiros críticos de gêneros e de muitos outros para que a verdade se tornasse socialmente aceitável. Tudo isso mostra que a ideologia woke é a água em que nossas elites nadam. Fica claro que, para quem supostamente está acima de nós, demonstrar virtude e estar do lado certo da história, entre aspas, substituiu a virtude genuína e o pensamento racional. Aliás, eles preferiram se posicionar contra uma reação transfóbica inventada em vez de pensar por 30 segundos sobre o que estavam apoiando e que acabou sendo a esterilização imprudente de crianças que, se tivessem ficado como estavam, teriam crescido para serem gays. Eles eram os verdadeiros reacionários o tempo todo. O relatório Cass pode não ter derrotado o extremismo de gênero, mas lançou um desafio ao serem confrontadas com seus erros terríveis. Nossas elites podem agora se corrigir. Ou será que vão continuar sob o feitiço dessa ideologia homofóbica, misógina e cruel? Nossas instituições supostamente liberais, seculares e racionais estão presas demais a essa religião paralela para aceitar fatos antigos e devastadores? Estamos prestes a descobrir. Tom Slater é editor da Spiked e terminamos aqui este Old Way News com esse artigo. Obrigado a todos.